Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar as nossas aulas de zoologia aqui no canal. Agora a gente vai falar sobre peixes, tá? A gente começou na última aula falando sobre o filo cordado. A gente falou as características principais do filo cordado e também começamos a falar dos protocordados, né? A gente falou dos protocordados e começamos a falar aí do craniato, né? Dos cordados em si. Aí já falamos dessas características gerais e agora vamos entrar numa outra superclasse, tá? No qual vai estar inserido aí os peixes, anfíbios, enfim. A gente vai ter uma aula para cada um disso aí, tá bom? Que são os ginostomatos, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre peixes, ok? Meu nome é Danúbia, sou professora de biologia e espero ajudar vocês. Bom, os peixes, eles são animais que vivem apenas em ambiente aquático, tá? Apenas em água doce ou salgada e representam o maior grupo de vertebrados que existem. Possuem vários tipos de formas, hábitos de vida e de alimentação, apresentando aí animais herbívoros, carnívoros, onívoros e até detritívoros. Então, eles podem ser classificados em três grupos principais. Os agnatos, tá? Que a gente já estudou na outra aula, que a gente tem aí de exemplo, que são peixes que não têm mandíbula, né? A gente tem aí, exemplo, a feiticeira, o peixe bruxa, tá? Como tá aqui no exemplo, é a lampreia, ok? Então, esses agnatos, eles se caracterizam por não ter a mandíbula e apresentar essa boca circular, tá bem? E, além desses peixes, que a gente já viu, se vocês tiverem, quiserem dar uma pausinha agora nessa aula, se não tiverem visto a outra aula, vai lá na primeira aula de cordados, tá? Que a gente vai estar falando sobre esses agnatos, tá bem? Já falei das características dele e seus representantes. E além desses agnatos, a gente tem os outros tipos de peixes, que é o que a gente vai tratar aqui, tá? Nessa aula de hoje, que são os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos, tá? Que já apresentam a mandíbula. Então, características gerais dos peixes. Os peixes, eles são animais vertebrados que vivem exclusivamente em ambiente aquático, como eu falei, possuem diferentes tamanhos, formas, cores, sendo a maioria aí de grande importância, tá? Sendo de grande importância econômica, seja para serem animais aquáticos, né? De aquário, como muitas pessoas criam, como faz parte da nossa alimentação. Então, ele tem grande importância econômica. Os peixes, eles vão possuir um sistema digestório completo, com intestino, terminando aí em cloaca, nos peixes cartilaginosos, e em ânus, nos peixes ósseos, tá? A gente vai ver algumas diferenças aí, que eu vou estar pontuando entre os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. O sistema excretor dos peixes, tá? É formado por um par de rins. Nos peixes cartilaginosos vai ser excretado principalmente ureia e nos peixes ósseos a gente vai ter a principal excreção aí, amônia, tá? O sistema circulatório, como tá aqui na imagem, é fechado, mas é uma circulação bem simples, tá? O coração vai ter apenas duas cavidades, tá? Um átrio e um ventrículo, certo? E nesse órgão aqui vai bombear o sangue, ele vai circular aqui, certo? Apenas o sangue venoso, ele vai se misturar, tá certo? Então, vai ter aqui o sangue venoso circulando, tá? Rico em gás carbônico. Então, esse sangue aqui, ele percorre bem simples essa circulação, tá? Só nessas duas vias, tá? A gente tem o coração, o átrio, o ventrículo, percorrendo apenas sangue venoso, capilares, né? Aqui, esse sangue venoso se mistura com o arterial, né? Capilares branquiais, tá? Então, é um sistema circulatório fechado de duas cavidades, tá?
A gente vai acompanhando aí na evolução dos outros animais, a gente vai ver que essas cavidades vão aumentando, né, até chegar na nossa. Então, eles têm 2 cavidades. O corpo, né, do peixe, ele tem uma série de características aí que vai adaptar ele ao ambiente aquático. Então, ele possui, né, uma dessas características é possuir o formato, tá, em geral aí, hidrodinâmico. Quer dizer que ele é achatado, certo, lateralmente e alongado, o que vai favorecer o deslocamento dele aí na água. Eles apresentam nadadeiras, tá, que vai ajudar aí na estrutura, na sua locomoção, certo? Na localização. Aí a gente tem nadadeiras peitorais, nadadeiras ventrais, dorsais, caudais e anais, tá? Então, ele vai apresentar essas nadadeiras. O corpo geralmente é coberto por escamas lisas, certo? Que vai diminuir aí o atrito com a água do animal, quando ele for se deslocar. No caso dos condrictes, a gente vai ver, né, dos peixes cartilaginosos, a gente vai ver outro tipo de escama, que são as escamas placoides, mas mais na frente eu vou mostrar a diferença das duas. Tá? A pele, ela é dotada de glândulas, essas glândulas vão produzir mucos, que vai contribuir também com o atrito na água, certo? A musculatura do tronco, ela é segmentada, que vai ajudar aí nos movimentos ondulatórios do peixe. E, de maneira geral, eles são ectotérmicos, quer dizer que eles não controlam a sua temperatura do corpo. Mas tem exceção, tem peixes que conseguem controlar de forma endotérmica a sua temperatura, como é o caso dos atuns e algumas espécies de tubarão, tá? Mas a maioria aí é ectotérmica. Então, nessa imagem aqui de uma fêmea, né, do peixe, eu tenho aqui a bexiga urinária, né, o rim, que tem parte de rins, o estômago, tá? Aí eu tenho a aorta dorsal, o uréter, o ovário, certo? A bexiga natatória, que a gente vai ver a função dela logo mais. O intestino, boca, o fígado, o cérebro, baço, brânquias, né, que é por onde vai ocorrer as trocas gasosas. O bulbo olfativo, que no olfato é bem desenvolvido desses animais. E o coração aqui com 2 cavidades, tá? Bom, a maioria vai respirar por meio de brânquias, tá? Que também é chamada de guelrias. A água, ela vai entrar continuamente, certo? Por essas brânquias e vai banhar aqui e sair pelas aberturas da boca. Então, ela vai entrar pelas brânquias e sair pela abertura da boca. Então, nas brânquias, a gente vai ter muitos vasos sanguíneos, certo? Onde o gás oxigênio, ele vai ser dissolvido, né? Vai passar pelo sangue para ocorrer as trocas gasosas, tá? Então, ao mesmo tempo que o gás carbônico, ele se forma no organismo do animal e que este sangue passa para a água, sendo eliminado aí no corpo, tá? Ocorrendo as trocas gasosas. Então, a água vai vir pelas brânquias, sair pela boca e ocorrendo aqui as trocas gasosas nesses vasos sanguíneos que tem nessas brânquias, tá vendo? Gás carbônico, oxigênio, tá? Bom, existem peixes que são chamados de peixes pulmonados. Então, eles apresentam, tem cerca aí de 6 espécies conhecidas, tá? E são apenas de água doce, certo? Então, a gente tem aí peixes na América do Sul, na África, na Austrália. E a espécie conhecida aqui no Brasil, tá? Ela é conhecida como piramboia. Então, essa espécie, ela é capaz de construir galerias que vai utilizar aí como abrigo para se proteger da seca, por exemplo, e dos predadores. Então, a maioria dos peixes, eles respiram apenas por brânquias, mas também vai existir peixes que a gente chama de pulmonados, tá? Bom, dentre as características dos peixes, tem umas características importantes que são as dos sentidos, tá? Dos órgãos sensoriais, que são bem desenvolvidos. Então, a gente vai ter aí
A linha lateral, essa linha lateral específica aí dos peixes, permite que o animal consiga captar movimentos, né, na água e, consequentemente, evitar aí os predadores. Então, vai ser, são poros, tá? São células que ficam, tá, na epiderme do peixe. Então, por meio dessas células sensoriais, o peixe vai perceber a diferença de pressão de água, que vai aumentar aí gradativamente, aos pouquinhos, com a profundidade, e a direção dos movimentos. Então, dá uma localização aí a esse peixe, tá? O que facilita também a locomoção dele na escuridão e em águas turvas. Então, meio que localiza, centraliza aí, dá o sentido de direção ao peixe, tá? A linha lateral. Essa linha lateral a gente vai observar em todos os peixes, tá? Tanto ossos quanto cartilaginosos. Ok? Tá aqui na imagem, ó, linha lateral, tá? Bom, bolsa olfatória. O olfato dos peixes é bem desenvolvido, tá? Então, ela é formada por células que vai estar aí na narina desses peixes e é associada aí à percepção de cheiros, substâncias dissolvidas na água. O tubarão, ele consegue, né, o condrique, tem o tubarão que é um peixe cartilaginoso, ele consegue ter uma percepção de cheiro muito grande, certo? Consegue observar o cheiro da presença de alimento ali a distâncias. Então, essa bolsa olfatória vai ajudar ele aí também, os peixes, na sua predação, né? Na captura aí de alimento e também na percepção, né, de predadores. Os olhos, eles têm imagens bem nítidas, tá? Esses olhos conseguem ver a curta distância, tá? Imagens nítidas a curtas distâncias e em distâncias maiores apenas de objetos em movimentos, tá? Alguns peixes vão ter aí a percepção de cores, outros não. Então, o tubarão, por exemplo, o tubarão e raias, né, arraias, eles não têm percepção de cores. E também os peixes, quando eles estão próximos da presa, por exemplo, naquele objeto, ele não consegue observar, detectar nitidamente aquela imagem, né? Isso aí é que faz também com que eles ataquem, por exemplo, as pessoas, né? Porque ele não consegue detectar a diferença ali de uma prancha, de uma pessoa para o animal que ele costuma predar. Então, eles não têm essa percepção de cores, nem uma nítida visão de perto. Conseguem ver bem de longe, mas no caso dos condrictes, eles não observam nem as cores. Só alguns outros peixes que conseguem observar as cores, tá? As ampolas de Lorenzini, certo? São também específicas aí de peixes cartilaginosos. Elas vão captar correntes elétricas, tá? Produzidas por outros animais. Então, ela vai perceber, vai ajudar os peixes cartilaginosos, como os tubarões e raias, a perceber a presença de outros animais ali, tá? Da presa, por exemplo. Então, essas ampolas de Lorenzini, tá? Elas ficam aqui nessa região, como tá mostrando aqui, certo? Bom, a reprodução dos peixes vai variar de grupo para grupo. Nos cartilaginosos, ela vai ser interna, tá? A fecundação é interna. Já na maioria dos outros peixes, a fecundação vai ser externa. A gente também vai observar aí peixes ovovíparos, né? Ovolíparos, né? Como o caso aí de alguns peixes cartilaginosos. Mas a grande maioria, a fecundação é externa, né? Eles põem ovos que são desenvolvidos, tá? Externamente. Então, nos peixes ósseos, a gente vai observar espécies com desenvolvimento indireto, com a formação de larvas, tá? E também o desenvolvimento numa fase do peixinho ovinho, que a gente chama de alevino. Então, aqui eu tenho um exemplo dos peixes ósseos, o cruzamento, a fecundação, eles liberam os gametas externamente. A fecundação é externa e depois vai se formar esses alevinos, tá? São os peixinhos ainda em desenvolvimento, tá? A fase larval aí do peixinho. Bom, além dos peixes apresentarem todas essas características que a gente viu,
eles também apresentam adaptações para facilitar a natação, certo? Estratégias para evitar o afundamento, uma vez que eles possuem densidade maior do que a água. Então, a flutuação, né, do peixe, ela é garantida nos peixes ósseos pela bexiga natatória, tá? Que é feita uma bolsinha aqui. Se você alguma vez tratou peixe, abriu um peixe, né, comprou um peixe lá, foi tratar em casa, você pode ter observado essa bolsinha aqui, tá? Essa bolsinha ajuda na flutuação, no controle de profundidade aí do peixe, tá? É um órgão que permite aí que o peixe nade para o fundo ou para a superfície, certo? Já os condríctes, isso aqui, essa bexiga, ela só está presente nos peixes ósseos. Nos condríctes, eles não têm isso. Então, esse controle aí, ele vai ser feito pelo fígado, que é bem desenvolvido, tá? O fígado dos tubarões, por exemplo, isso é bem desenvolvido e tem grande quantidade de gordura. Aí, isso aí que vai controlar a profundidade deles, tá bem? Bom, a gente vem falando aqui a diferença, né, de condrícte, peixe ósseo e tal, e mostrando a diferença de um para o outro em alguns tópicos. Agora a gente vai classificar mesmo esses peixes e mostrar, vou mostrar a vocês a estrutura deles, tá? Comparando. Então, os peixes ósseos, tá? São todos os peixes que possuem vértebras bem formadas e membros mantidos por raios divergentes, tá? Que são hastes ósseos. A gente conhece esses peixes ósseos, chama até o ossinho dele de espinha, por exemplo. Não sei se na região de vocês chamam assim, mas na minha a gente costuma chamar de espinha. Então, ele se divide em dois grupos, tá? Que são os peixes de barbatana lisa e os peixes de barbatana espinhosa. Aí, entre eles, a gente tem o atum, a sardinha, o bacalhau, a garopa, dourado, peixe espada. Então, tem uma variedade imensa, certo? Nesses animais, as brancas vão ser cobertas por um opérculo, tá? Então, aqui, ó, tem um opérculo, certo? Eles vão ter escamas, tá? É uma espécie de... é como se fosse uma abinha óssea que protege essas estruturas. A gente vai observar a bexiga natatória, certo? Como eu falei. A gente vai ter aqui a bexiga natatória. Tá aqui, tá? E também a boca na extremidade anterior. O intestino terminando no ânus, certo? O intestino aqui termina no ânus. E a excreção principal vai ser a amônia. Aí, como os outros peixes possuem a linha lateral, o rim, as brânquias, tá? Uma vesícula biliar, o fígado, né? Seccionado, não é tão desenvolvido, tá? E escamas, ok? Os peixes ósseos, aí a gente tem exemplo, o nosso Nemo, né? O cavalo marinho, tá? E outros peixes em geral. Bom, os peixes cartilaginosos, também conhecidos como condríctes, são os peixes que não possuem ossos. Então, a estrutura dele de sustentação é basicamente cartilagem, tá? Entre eles, a gente tem aí os tubarões e as raias, que apresentam placas, né? Em vez de escamas no corpo, eles têm placas semelhantes a dentes, que a gente chama de placas placoides, tá? Escamas placoides. Tá aqui a diferença, ó, do peixe ósseo para um peixe condrícte, tá? Um cartilaginoso que tem essas placas, certo? Parecido como se fosse dente. O principal grupo aí dos condríctos que a gente estuda são os elasmobrânquios, que são os tubarões e raias, mas também tem outro tipo de condrícte, tá? Cartilaginoso, peixe cartilaginoso, que são as quimeras, tá? Que tem características aí mais semelhantes aos outros peixes, tá? De transição. Então, nos tubarões e raias, as escamas placoides revestem grande parte dos seus corpos, e nas quimeras a gente vai estar presente em porções específicas, certo? Aí já é a diferença aí. Então, possui também uma característica bem marcante, que é a presença do clasper, que é aqui, que é o órgão reprodutor, tá? Copulador,
certo? Que vai estar nas nadadeiras dos machos, que vai atuar aí na reprodução, tá? Órgão copulador. Nesses peixes, a fecundação vai ser exclusivamente interna, tá? E outra característica importante de diferenciação aí é a boca, certo? A presença de cloaca, a excreção vai ser ureia e eles não têm bexiga natatória, né? Como eu falei, que vai auxiliar aí na regulação da profundidade, né? Deles afundarem ou seguirem para a superfície, vai ser o fígado super desenvolvido, certo? Desculpa. Então aqui eu tenho o tubarão, a boca, as fendas branquiais, tá? O clasper, a barbatana caudal, a linha lateral, que é comum nos outros peixes, barbatana dorsal. E aqui a diferença das escamas, tá? Do peixe osso para um peixe cartilaginoso, que é a escama placóide. Bom, exemplos, a gente tem aqui, como eu falei, a quimera, os tubarões e as raias. Bom, e pra gente concluir aí a nossa aula de peixes, vamos falar agora dos peixes abissais, né? Esses peixes bem feinhos, que eu acho que vocês já viram, né, em filmes, e recentemente foram encontrados até em superfície. Então aqui eu coloquei a imagem de R$1, certo? E esse aqui é lá daquele filme Nemo. Uma característica interessante é que eles têm essas anteninhas, feito uma anteninha aqui, né, que funciona como isca. E essa luzinha aqui, justamente, ela vai atrair a presa. A presa vai lá, outros peixinhos vão se interessar ali e ela vai e fisga. É como se fosse um anzolzinho, tá? Então, esses peixes abissais, eles são animais de formas estranhas, com dentes grandes e bocas enormes, tá? E olhos como se fossem os telescópios, grandes e salientes. Vivem abaixo de 3.000 metros, a temperatura baixa em 0 grau e grande pressão. Vão sobreviver aí, porque a pressão dos próprios corpos é muito elevada, tá? E vai ajudar no equilíbrio com o ambiente. A maioria desses peixes se nutre de outros peixes e alguns, como eu falei, produz essa luzinha aqui, que funciona como um refletor que vai atrair, né, justamente os peixes. Então, muitos desses peixes não foram identificados justamente por viverem em ambientes tão profundos. Bom, gente, a gente viu nessa aula, né, as características gerais dos peixes e vimos a diferença, principalmente em alguns pontos que só a gente vai encontrar só no cartilaginoso, só nos condríctides ou só nos peixes ossos, osteíctides, tá? E o que eles têm em comum? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Faça seus resuminhos, tá? Assistam, preencha os tópicozinhos e se dediquem, que vocês vão atingir o objetivo de vocês, tá? E eu estou sempre pronta a ajudar, tá? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!